Olá, eu sou Alessandro Perim e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. O professor Rinaldo propõe medidas de prevenção à violência escolar. Nós aprovamos a semana passada um projeto de lei, embora simples, olhando por uma ótica, mas do ponto de vista da sua importância, acho realmente relevante. Todos aqui, de forma unânime, derrubou um veto, que tratava-se da pessoa, de um capelão no âmbito escolar, até mesmo para estar ouvindo essas demandas reprimidas e que, infelizmente, em que pese os esforços do poder público, a gente percebe que cada vez mais isso tem aumentado. Eu vejo aqui, por exemplo, uma proposta que estabelece a presença obrigatória do psicólogo em escola pública. Existe um projeto de lei, deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência, que é formado na área, já no Congresso Nacional. A proposta de tornar obrigatória a presença de psicólogos em ambientes escolares tramita na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, onde é relatada pela senadora Regina Souza, do Partido dos Trabalhadores do Piauí. A ideia foi proposta pelo psicólogo Vitor Tadeu Epifânio, de São Paulo, ao portal e-Cidadania do Senado. Em pouco mais de um mês, já contava com 20 mil votos favoráveis de internautas, quantidade necessária para se tornar uma sugestão legislativa e ser analisada pela Casa. Enfim, a proposta trata-se de um debate antigo no ambiente escolar. O projeto de lei da Câmara, o PLC 76 de 2011, determina tanto o acompanhamento dos alunos por psicólogos quanto dos professores. O texto original de 2006 é da deputada licenciada Raquel Teixeira e já aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, na Comissão de Assuntos Sociais. A proposta tramitava em conjunto com o PLS de 557 de 2013. Portanto, é preciso sim que isso seja aprovado. A gente lamenta profundamente que no Congresso Nacional, às vezes um projeto demora anos e anos. Diferente aqui no nosso Estado, e nas Assembleias Legislativas, que a tramitação ela é muito mais célere. E a gente não vê uma ideia tão importante, necessária, e que hoje, lamentavelmente, a falta desse profissional, a falta desse atendimento tem permitido cada vez mais precoce os nossos jovens enveredarem para o mundo da criminalidade, auto-se mutilando, suicidando, e a gente fica muito triste com isso. Os eventos trágicos que aconteceram recentemente em Realengo, no Rio de Janeiro, e mais precisamente agora no município de Suzano, no estado de São Paulo, nos leva realmente a uma preocupação. E aí, tema este, deputado Pedro Kemp, que sempre utilizo dessa tribuna, chamado a prevenção. A prevenção em todos os aspectos da nossa sociedade. E como é difícil mudarmos a cultura de um povo. O Brasil tem um pouco mais de 500 anos, nobres vereadores que chegam aqui do município de Bandeirantes, um país que tem pouco mais de 500 anos. Lamentavelmente, a gente percebe que falta-se investir em prevenção na área da saúde. Estamos vendo aí, deputado Zé Teixeira, mais uma vez, a nossa capital sendo conhecida como a capital da dengue, porque os gestores, muitas das vezes, não cumprem com o seu papel. Tem que ter criatividade para permitir com que este cidadão realmente seja envolvido para fazer essa prevenção. E aqui não quero estar dando a receita, até porque os prefeitos do nosso estado, do nosso país, têm que ter essa criatividade, porque só existe uma forma de sensibilizar a pessoa adulta, é mexendo no bolso.
Então tem que ter criatividade e permitir com que cada um cumpra com o seu papel. E muitas das vezes não há essa criatividade, não há essa dinâmica por parte do gestor público, que às vezes ele acaba até dando uma demonstração inequívoca no que diz respeito ao exemplo, até porque nós temos obras aí paralisadas. Exemplo claro ali do Noroeste, num setor que poderia estar atendendo a nossa juventude, no contraturno, na área da cultura, do esporte e do lazer. Nós temos uma obra ali paralisada, que tem uma contrapartida do governo federal e que há muito tempo, infelizmente, desde 2012, essa obra está paralisada, que poderia estar atendendo a nossa juventude de uma das regiões da nossa capital, que é a segunda mais vulnerável do ponto de vista social e econômico. E aí, você olha para o lado do saneamento básico, o Brasil que caminha, deputado líder do governo Barbosinha, quase que 50% ainda não usufrui de um direito básico, que é ter a água potável, água tratada, saneamento básico. Vossa Excelência, que esteve à frente da Sanesul, Mato Grosso do Sul, nesse quesito, ele é referência nacional. No espaço curto de tempo, devemos ter aí quase que 100% de saneamento básico, água, esgoto com tratamento adequado, mas o Brasil, no ranking nacional, o nosso país, quase que 50% ainda não usufrui desse direito. Em todas as áreas, vai para a questão da segurança, também falta prevenção, e assim por diante. Mas eu gostaria de fazer aqui um relato, voltando aqui nesse assunto, da importância desse profissional no âmbito escolar. Olha uma matéria que está em um dos veículos de comunicação da nossa cidade. Deprimida, adolescente expulsa de escola engrossa lista de suicídios na capital. Uma menina de apenas 14 anos. Se nós tivéssemos esse profissional no âmbito escolar, eu não tenho dúvida que poderíamos minimizar a dor de muitas pessoas. Muitas das vezes, deputado, contar, esse jovem quer ser ouvido. Esse jovem já foi criado em um berço totalmente deturpado, às vezes o pai é alcoólatra, às vezes com muitas dificuldades, é o pai violento. Imagina ele vendo isso todos os dias e vendo, às vezes, o seu coleguinha bem estruturado, bem vestido, e ele numa dificuldade terrível. Se esse indivíduo tiver a predisposição para o lado ruim, há uma probabilidade grande dele, infelizmente, participar de uma gangue, de ter uma revolta e, às vezes, acabar a vias de fato, tirando a vida do seu colega ou, às vezes, a sua própria vida. Então, um projeto que nós aprovamos aqui, ele é fundamental. Este outro que tramita no Senado Federal, no Congresso Nacional, eu torço para que ele realmente seja realizado de forma eficaz e que o Brasil inteiro possa usufruir deste profissional. E finalizo, senhor presidente, nesse apenas 1 minuto e 3 segundos, para dizer de um evento que teremos aqui hoje. As vereadoras do nosso estado estarão participando do primeiro seminário, que tratará do assunto, dentre eles, a violência contra a mulher. Eu acredito que será de grande importância. Sou signatário desta frente parlamentar em defesa da mulher, liderada pelo deputado Marçal, e hoje o presidente Paulo Correia estará aqui na abertura, e eu acredito que nós todos, e aqui aproveitar a presença dos vereadores, em nome do Cristiano, cumprimento a todos, que é preciso que todas as câmaras do nosso estado estejam também defendendo essa bandeira. Nós não podemos admitir que é aquela que recebera de Deus a importância maior de gerar vida, e que recebera também diante dos pais, diante das autoridades eclesiásticas, dos amigos, um sim de alguém que fizera um juramento. Já concluo, senhor presidente. Um juramento de amá-la, de respeitá-la e protegê-la, acaba, infelizmente, extrapolando os limites da razão humana e partindo para a violência contra o sexo mais frágil e, às vezes, chegando a vias de fatos e tirando a sua própria vida. Isso é inadmissível. Aqui temos várias leis que vêm ao encontro dessa necessidade, mas acredito eu que
que esse primeiro seminário aqui hoje vai ajudar a potencializar a força e a esperança, e aí conto com cada um dos vereadores e com cada Câmara desse nosso Estado para que possamos realmente morar em um Estado e um país mais justo, mais fraterno, mas, acima de tudo, um Estado mais tolerante. E aí, senhor presidente, para finalizar, a deputada federal Rose apresentou um projeto de lei 1568 de 2019 que fala sobre a mudança do Código Penal, permitindo com que o homem, deputado capitão Contar, que pratique o feminicídio, ele tenha uma pena de 20 anos sem a sua respectiva progressão. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que tem uma corrente jurídica que concorda, tem outra que discorda, mas não tenho dúvida que nós precisamos trabalhar, e finalizo, senhor presidente, em duas vertentes. Primeira delas é de forma urgente, é preciso que haja um freio, e só tem uma forma: punição mais severa. E a outra é na perspectiva da educação, da prevenção. E aí nós temos leis nesse sentido, mas aí, como o próprio nome diz, é a médio e a longo prazo. Cabo Almir pede rapidez na convocação de aprovados de concursos na segurança pública. Eu vou aproveitar, deputado Barbosinha, para reforçar aqui um pedido ao governo do Estado sobre esses concursos que estão parados. Nós estamos com uma deficiência em efetivo, policiais se aposentando, agora vem o PDV, pode diminuir ainda mais se incluir a segurança pública também nesse PDV. E qual que é a minha preocupação? Primeiro porque tanto os bombeiros quanto os agentes penitenciários, quanto a área da Polícia Militar, esse pessoal tiveram um custo para fazer esse concurso. Custo de exame. Alguns deixaram seus empregos acreditando que seriam rápido essa convocação para começar a trabalhar, e, no entanto, o governo barrou o concurso. O pessoal da PM mesmo tem informação. Eu não quero aqui falar algo que eu não tenho provas, mas tem informação que a instituição que elaborou o concurso não recebeu. Pô, se isso aconteceu, é algo sério. Como que pode você contratar uma empresa, receber um valor de cada inscrição, e depois a empresa não receber sequer o comprometido aí para poder elaborar o concurso? Então é algo muito sério. Eu tenho informação também, deputado Barbosinha, da intenção, do interesse do governo em convocar os inativos para trabalhar. Mas me parece que, por questões administrativas, de questão do limite prudencial, alguma coisa dessa natureza, também impedido de fazer isso. Qual que é a minha preocupação? A violência não espera. Nós temos bons policiais, sim, mas até quando esses bons policiais vão aguentar, vão suportar uma jornada excessiva de trabalho, uma falta de efetivo, uma falta de estrutura, de meios e condições de trabalhar? Então, eu estou preocupado. Eu estou falando aqui como um profissional na área da segurança pública, que já estive lá na caserna, deputado capitão Contar, e sofria na pele essa falta de meios de você desempenhar suas funções, desempenhar um bom trabalho. É complicado você estar numa guarnição, quando você deveria ter lá, numa viatura, 2 soldados, 3 soldados, e um motorista, um cabo comandando, um sargento, e às vezes você tem que ter 2 cabos lá, 2 sargentos, porque não tem efetivo. Isso é muito sério. Até porque o soldado é um elemento de execução, é o que tem que executar a ordem. Então, eu estou preocupado, por isso que eu faço essa fala no dia de hoje. Eu trouxe aqui 2 assuntos, mas esse seria o primeiro, por conta da procura que eu estou recebendo no meu gabinete de pessoas que fizeram concurso e que gostariam de serem efetivados. Pois não, deputado Barbosinha. Deputado Cabo Almir, eu agradeço pela concessão. A parte é justa, a preocupação de Vossa Excelência, que também é nossa. Lógico. Nós temos o concurso da Polícia Civil em andamento, escrivães, agentes. Nós temos encaminhado, e é uma necessidade extrema da área de polícia técnica e científica, que se insere dentro da carreira de polícia civil, médicos legistas. A pessoa morre, precisa do médico atestar se o crime é violento, se a morte é de natureza violenta, precisa de atestar aquela morte.
e você não tem perito papiloscopistas da polícia militar, e essa agonia também é do governo. Na verdade, o que está ocorrendo é realmente a situação financeira do Estado, o limite prudencial da Folha, que tem inibido, inclusive, a realização de novos concursos. Há uma necessidade premente de novos policiais militares em todo o Mato Grosso do Sul. E, mais uma vez, deputado Cabalmi, chama-se a atenção, e isso é uma questão séria. Mato Grosso do Sul não tem condições sozinho de fazer enfrentamento à violência. Nós vamos entrar em colapso. O limite ele já está aqui, a água já está ultrapassando aqui a altura do nariz, é extremo. Se nós não tivermos do governo federal aquele cumprimento daquele compromisso de segurança, seria prioridade, não é discurso, é ação efetiva, e não pode ser com 8 milhões de reais destinado pelo SUSP que nós vamos fazer segurança pública, nós vamos entrar em colapso. O Estado não tem recursos financeiros para poder atender a demanda existente. Por isso é que demandou uma ação no Supremo Tribunal Federal cobrando o ressarcimento. Não é justo. Nós não produzimos maconha, nós não produzimos cocaína. É evidente que o preso é do crime transnacional, preso de competência federal, que deveria estar custodiado em presídio federal, encontra-se nos presídios estaduais mais de 7 mil presos, que consomem anualmente no Mato Grosso do Sul mais de 130 milhões. Então, só esses 130 milhões, se fosse destinado à segurança pública, nós estaríamos resolvendo esse problema. Mas há preocupação do governo. O governo gradativamente está destravando os concursos, e temos que nos somar os esforços para que, na medida do possível, nós tenhamos não só o chamamento desses que fizeram, mas a realização de novos concursos. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e espero que, num espaço de tempo menor possível, o governo do Estado possa solucionar essa situação, esse problema. Até porque é motivo até de ação judicial. Essa questão de você fazer um concurso, ter um prazo para você tomar posse, e quando, na verdade, o governo nem conclui sequer o concurso. Fica parecendo um golpe, fica parecendo um calote do governo com relação aos pagamentos dessas inscrições e a não efetivar a conclusão desse concurso público. Então, eu fico muito preocupado. E aí, senhor presidente, colegas deputados, é verdade. Deputado Capitão Contar, me desculpa, mas o presidente da República não pode ficar o tempo inteiro, está para fazer 100 dias de governo, debatendo apenas a reforma da Previdência. Não se fala outro assunto nesse governo que não seja a reforma da Previdência. E aí eu começo a observar as articulações políticas e você vê muita bateção de cabeça. Não anda. E cada vez que o governo abre a boca para falar de um assunto, cria-se uma crise. Agora o governo achou de falar, de criar uma comemoração sobre o golpe militar de 64. Olha, se nós estamos no momento discutindo algo tão importante quanto a reforma da Previdência, colocar na agenda do governo uma pauta dessa daí, é de quem de fato não quer votar a reforma da Previdência. Parece que não quer votar a reforma da Previdência. Reviver o golpe militar de 64 com festejos, olha, é no mínimo algo de grande irresponsabilidade para a democracia desse país. No mínimo. A democracia, ela carece de argumentos que reforçam a permanência dela. Aí você nos traz algo que vem no sentido de destruir, de desorganizar. A Câmara Federal e o Senado Federal eles têm que estar convictos de que, de fato, eles têm que votar essa reforma da Previdência. E se começar a perder tempo e o governo começar a se desgastar, pode ter certeza, é muito difícil passar essa reforma da Previdência da forma como está encaminhando as questões políticas desse país. Ninguém aqui vai dizer que não se discute a possibilidade de se aprovar uma reforma. Ou melhor, a vida inteira, todos os ex-presidentes falaram da importância de aprovar a reforma. Só que você percebe algo desorganizado.
Lá no começo, quando você discutiu a reforma, o próprio presidente que colocou as mulheres de 62 anos já admitia voltar para 60. Isso não é um papel mais da presidente da República, uma vez que apresentou a proposta na casa, já é papel do próprio parlamento. Então, assim, a gente percebe, para encerrar aqui, senhor presidente, deputado Zé Teixeira, que eu ia falar dessa questão da violência doméstica, né, de feminicídio, mas vou falar amanhã na explicação pessoal. Eu quero falar sobre esse assunto, eu acho que eu tenho que comentar sobre esse assunto. Mas, para encerrar aqui, eu deixo aqui o meu apelo, mais uma vez, como deputado estadual, sobre a urgência e a emergência do governo do Estado acertar essas questões dos concursos na área da segurança pública. Muito obrigado. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e siga as nossas mídias sociais.